Começamos com a música, então nós vamos ter essa atração musical, vocês vão conferir agora a orquestra Violões Sem Fronteiras. E eles vão apresentar a música Dois Rios, de Nando Reis, Samuel Rosa e Lô Borges. Vamos conferir. Muito bem. Hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre o tempo pascal. Não custa nada a gente refrescar a memória para dizer que a festa da Páscoa é antiquíssima, é de tempos anteriores ao povo de Israel. E é uma festa de primavera do hemisfério norte. Primavera é exatamente no começo da primavera. Os povos antigos faziam dois tipos de ritos aos deuses. O primeiro era o sacrifício, havia um que era o sacrifício de um animal novo, macho, que era sacrificado aos deuses. E a outra forma de celebrar esta festa de primavera era através do sacrifício, da oferta dos feixes de cevada, ou seja, do trigo que estava para ser colhido. Esta se chamava, acabou recebendo o nome na Escritura de a festa dos ázimos. É bom a gente lembrar, portanto, que esta festa tem uma origem antiga, baseada no tempo dos povos que celebravam as várias estações. E a passagem, como é o nome da palavra, né, Páscoa, a passagem, ela caía muito bem na passagem exatamente de uma estação para outra. E agradava-se aos deuses fazendo esse tipo de sacrifícios e de ofertas. Porém, quando Israel
teve a sua graça de ser libertado por Deus do Egito, esta festa continua sempre localizada no início da primavera, mas adquiriu não mais um sentido de tempo, de celebração da primavera, de acolhida da primavera que chega. Não, aí começou a ter um sentido histórico que marca uma memória, uma recordação da libertação do povo de Israel pela intervenção de Deus na liderança de Moisés. Os nomes continuaram, os ritos continuaram em Israel da mesma forma. Assim, por exemplo, no caso dos ázimos, se reflete no culto do banquete em que se partia o pão sem fermento, o pão ázimo, e era chamado, portanto, a festa dos ázimos, a festa da Páscoa. Celebrava-se no início da primavera e esta festa recordava a libertação de Israel, a passagem de Israel. Primeiro, duas passagens a Páscoa significava. Primeiro, a passagem do anjo exterminador, que saltava as casas dos hebreus, que tinham a cruz vermelha, marcando que ali o anjo não devia fazer nenhum mal. Passagem, portanto, do anjo exterminador, e a passagem posterior do Mar Vermelho para a terra prometida, para o deserto e depois a terra prometida. Então, este acontecimento era celebrado pelos judeus anualmente. Falando de Páscoa, nós vamos ver aqui um vídeo da comunidade Aliança da Misericórdia, e o Douglas Soares, que é seminarista e está na comunidade desde 2006, vai falar sobre o Centro de Evangelização em frente ao trabalho que eles têm aqui em Belo Horizonte. Por que eu falando de Páscoa? Porque todo o trabalho cristão insere-se no mistério pascal. O que nós queremos? A passagem de uma vida em situação ruim para uma vida em situação luminosa. Vamos ver o vídeo. O Centro de Evangelização, hoje ele tem um projeto que se chama Escola de Evangelização, que é um projeto destinado a jovens que desejam fazer um itinerário, um caminho de fé, se preparando para a evangelização, para se tornar um evangelizador, né? Então são jovens que desejam doar um ano da sua vida, né, para ter formações de evangelização, formação humana, formação espiritual. É um amadurecimento da fé para que depois ele retorne à sua realidade e ele também possa contribuir com a evangelização local. E esse projeto também auxilia a Aliança em toda a sua ação evangelizadora que nós fazemos com a população de rua, com os jovens, com as crianças, né? E também com os movimentos de aliança, né, que são as comunidades de aliança que tem ao redor aqui da cidade de Belo Horizonte. Então, em Betim, Divinópolis, Conselheiro Pena, que é um pouco mais distante, né? Então, sempre tem essas realidades que nós procuramos ajudar também, né? Então, aqui praticamente funciona central. Então, a gente chega, as pessoas também recorrem e depois a gente consegue ir para essas realidades ajudando na evangelização. Bom, vocês viram esse trabalho. Aliás, a gente pode dizer que a vida cristã é sempre pascal, porque a nossa vida é sempre uma mudança, pelo menos deveria ser, né? Uma conversão constante e uma mudança da nossa realidade cada vez para melhor. E nesta dimensão pascal da vida cristã, qualquer atividade que nós o façamos, mesmo que a atividade aparentemente não tenha um objetivo espiritual à vista, será sempre uma atividade pascal. Então, este trabalho da Aliança da Misericórdia visa exatamente fazer esta passagem com estas pessoas para uma vida desfigurada, para uma vida indigna, do ponto de vista da atuação das pessoas, das suas relações, para uma vida digna, que deve começar interiormente e deve se refletir também exteriormente. Exatamente nesse clima
de tempo de Páscoa, na segunda-feira desta semana que acabou, nós tivemos lá na nossa paróquia, junto aos moradores de rua, celebrando a Páscoa. Então, por isso que eu estou fazendo esta ligação. Foi muito interessante e foi muito bonito. Em primeiro lugar, porque houve uma participação muito grande dos moradores e tivemos uma celebração. Eles mesmos fizeram tudo, eles cantaram, um deles tocou violão e meditamos na palavra de Deus, falamos da necessidade de terem aquela coragem para superar as suas dificuldades e, portanto, realizamos naquele momento uma celebração de Páscoa, que significa também o incentivo, a motivação para que eles pudessem mover a sua vida, movimentar a sua vida, fazer uma passagem, nem que seja demorada, lenta. A gente acredita que o Espírito age, o Espírito Santo age e eles possam fazer esta passagem de uma vida, de uma situação limite, de dificuldades, muito pontilhadas por sinais de morte, para uma vida de luz, de condições melhores, uma vida em que eles possam realmente ser dignos da condição divina de filhos de Deus. Muito bem, nós vamos continuar daqui a pouquinho transferindo a festa pascal judaica para a festa pascal cristã. Vamos ver quais são os fundamentos bíblicos para um tempo pascal, quais são os fundamentos bíblicos para uma celebração pascal cristã e qual é o novo sentido que o cristianismo dá à Páscoa. Voltamos daqui a pouco.